Antes de tudo, peço que curta e se inscreva no nosso canal. Dito isso, bora pro relato. Eu nunca contei essa história pra ninguém. Talvez porque parte de mim acredite que ao falar, estarei convidando aquilo de volta, mas chegou a hora. E se você está vendo esse vídeo agora, talvez não seja por acaso. Talvez você precise saber que Sete Além é real, e que existem muitas formas de chegar lá. E a minha foi uma porta. Sim, uma porta. Uma porta comum de madeira, com a maçaneta oval, sem fechaduras. E o mais estranho é que ela apareceu do nada. Eu tinha 21 anos e trabalhava como assistente num escritório de arquitetura em São Paulo, em um prédio antigo, cheio de salas vazias e corredores que rangiam, mesmo quando não havia ninguém por perto. Na última sexta-feira de novembro, fui o último a sair. Meu chefe havia viajado e meus colegas saíram cedo. Resolvi revisar alguns projetos e quando percebi, já tinha perdido a noção do tempo. E olhei, eram 11 horas. Apaguei as luzes, fechei a sala e então notei algo que não estava ali antes. No fim do corredor, onde antes era uma parede verde musgo, agora era uma porta de madeira. E você deve estar se perguntando o que eu pensei. Deve ser outra porta, deve ser outra sala, devem ter reformado. Alguém deixou aberto por engano. Sim, gente, essas coisas passaram pela minha cabeça. Mas nenhuma explicava o fato de eu trabalhar ali há mais de um ano e nunca ter visto aquela parede mudar. A curiosidade me venceu. Então eu abri aquela porta devagar. E o que estava atrás dela não era outra sala. Era um corredor, totalmente escuro, com um cheiro forte de madeira molhada e ferrugem. Era um cheiro estranho, parecia quase orgânico. A luz do nosso prédio não iluminava lá dentro. Parecia que a escuridão engolia a claridade. E então eu ouvi um som, como passos ou talvez uma respiração, eu não sei. Eu recuei, mas a porta se fechou sozinha atrás de mim. E você deve estar se pensando, por que você não correu? Por que não chamou ajuda? Gente, eu tentei, eu juro. Mas ao girar a maçaneta para sair, a porta não existia mais. E no lugar, era apenas uma parede de concreto novamente, sem porta, sem frestas e sem sinal que havia algo ali antes. Eu entrei em pânico, toquei no meu bolso e meu celular estava lá. Mas ao ligar a lanterna, percebi algo ainda mais estranho. O corredor, atrás da porta, estava mais escuro. Agora ele era iluminado por uma luz azulada, vinda de cima, como a de um céu nublado às 3 da manhã. Eu andei e o chão era feito de pedras disformes. As paredes eram bem altas, cobertas de símbolos entalhados. Símbolos que pareciam letras invertidas no nosso alfabeto, sabe? Embaralhadas. E então notei o silêncio, sem vento, sem zumbidos. Nada, nem mesmo o som do meu coração. Parecia que o lugar sobrava também o som. Andei por minutos e eu estava sozinho. Ou horas. Difícil dizer. Os relógios não funcionavam, nem o meu pulso, nada. Tudo parou. E então à frente vi pessoas que caminhavam como se estivessem sonâmbulas. Olhavam para a frente, com os olhos fixos e opacos. Não era tristeza. Era como se não houvessem alma. Me escondi atrás de um poste. Observei. Um deles tropeçou e caiu, mas ninguém parou para ajudar. Passaram por cima, pisando nele, e seguiram. Quando ele olhou na minha direção, ele sorriu, mas não era um sorriso humano. Era como se o músculo do rosto dele não tivesse sido feito para isso, sabe? Sorrir. E acho que foi naquele momento que eu percebi que eu estava em Sete Além. Sim, eu já ouvi ouvido falar em alguns fóruns de internet sobre relatos obscuros e histórias de desaparecimentos, sempre com o mesmo padrão. O ambiente era distorcido, a realidade era diferente, como uma cópia mal feita do nosso mundo. E as pessoas lá não eram pessoas. Continuei andando e eu precisava encontrar algo, uma saída. Quando eu olhei para frente, eu vi uma praça. E naquela praça vazia, que havia apenas bancos, pedras retorcidas, no centro havia uma porta preta, sem dobradiças.
e em cima delas havia escrito: volte. A única palavra compreensível de entender esse tempo todo. Fui até ela, devagar, mas ao chegar bem perto eu senti um medo. Não era um medo comum, sabe? Era um terror existencial. Como se o meu corpo soubesse, se eu atravessasse ali, algo viria comigo. E foi nesse momento que uma voz me chamou. Você está aqui por acidente. Mas não vá por aquela porta. Era uma mulher, rosto limpo, roupas antigas, quase de época. E ela disse de novo: se você for por ali, você volta, mas algo vai te seguir para sempre. E eu perguntei: então o que eu faço? Ela apontou para um espelho quebrado, jogado ao lado da praça. Espelhos. Sempre os espelhos. São as únicas saídas limpas. Mas eles só aparecem quando alguém te ama o bastante para sentir sua ausência. E aí é uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar sobre Sete Além. Você só consegue sair se alguém do outro lado estiver te procurando. Aparentemente existem regras, silenciosas, mas reais. Eu esperei, por horas, que alguém sentisse minha falta para aquele espelho aparecer. Comecei a desistir. Já via pessoas começando a me olhar com aquele olhar vazio. Até que, num canto da praça, o espelho finalmente surgiu. Era o espelho do banheiro do meu antigo quarto. E eu corri. Antes de entrar, ouvi a mulher sussurrar: vá, e nunca mais fale sobre isso. Mas agora eu quebro o meu silêncio, porque outras pessoas precisam saber, porque outras portas podem estar aparecendo por aí. E se você ver uma porta que não deveria estar ali, não abra. Se você está se perguntando como alguém chega a Sete Além, saiba, nem sempre é por ônibus. Às vezes é por uma simples porta que apareceu no lugar errado. Às vezes são espelhos ou sonhos que parecem tão reais que acabam virando uma lembrança. A entrada nunca é escolhida e é sempre por acidente ou um convite silencioso, quem sabe. E por que eu não chamei ajuda? Porque os meios de contato deixam de funcionar quando você vai para lá. É como estar fora da existência. Celular, relógio, som, tudo para. A única razão por qual eu consegui voltar foi porque alguém se preocupava comigo. Alguém me amava e sentiu minha ausência, a ponto de me puxar de volta para a realidade. E essa é a regra mais cruel. Se ninguém te procura, você fica. E sim, talvez seja perigoso falar disso. Talvez a mulher estivesse certa. Mas o mais perigoso é deixar você andar por aí e ver uma porta que não deveria estar lá e não saber o que é. Se você viu algo estranho recentemente, se algo apareceu onde não deveria estar, seu espelho mostrou algo que não era seu reflexo, talvez você tenha sido notado por Sete Além. E nesse caso, tudo que eu posso dizer é cuidado, boa sorte, e que alguém em algum lugar ainda se lembre de você.